Olá, pessoal! Eu sou Daniela Abreu, trazendo relatos para vocês. Para quem não sabe, tem uma playlist aqui no canal com mais de 200 relatos. Já segue o canal, rode a playlist e não se esqueça de comentar e deixar o seu like. 2023 é um ótimo ano para desflopar esse canal. E vamos para os relatos de hoje. A voz no banheiro. Essa história se passou no ano de 2012 e eu estava com 14 anos de idade. Meus pais são separados desde que eu tinha 12 anos e por isso eu sempre passei a semana com a minha mãe e os finais de semana com meu pai. Meu pai morava na casa dos meus avós e no mesmo terreno tinha mais 2 casas, que eram das minhas tias, que moravam com seus filhos. Eu sempre estava com meus primos nos finais de semana. Crescemos todos juntos, adorávamos brincar, estávamos sempre inventando alguma coisa para fazer. Naquele ano, o meu primo mais velho ganhou um computador e isso nos deixou eufóricos. Éramos 3 e ficávamos na frente do computador, revezando jogos. Enquanto um jogava, os outros 2 ficavam só observando esperando a vez. O computador ficava na casa da minha tia, que mora na casa construída acima da casa dos meus avós. Durante o dia, a minha tia costumava sair e ficávamos lá. Era um sábado e, como de costume, estávamos jogando. Era a vez do meu primo jogar. No quarto da minha tia havia uma janela na parede. O computador ficava nesse quarto, encostado na parede, ao lado esquerdo da parede da janela. Então, quando sentávamos na cadeira do computador, tínhamos a visão periférica do olho direito para a janela. A cama ficava perto da mesa do computador virada para a janela. Então, quando a gente sentava ou deitava na cama, ficávamos com a visão totalmente para a janela. Bom, voltando ao relato. O meu primo estava jogando no computador e eu e a minha outra prima estávamos sentadas na cama, observando ele jogar. Até que, de repente, vimos um vulto preto passando na janela. Na hora, eu me assustei e perguntei se eles tinham visto aquilo. Meu primo não conseguiu ver, pois ele só tinha visão periférica para a janela, e a minha prima se recusou a acreditar. Deixei para lá essa cena, pensei que pudesse ser coisa da minha cabeça e continuamos ali nos jogos. Passados uns 10 minutos, começamos a ouvir um ruído vindo do banheiro e cada vez ia ficando mais alto, até que conseguimos identificar a voz de uma mulher, murmurando o ritmo da canção de ninar. Brilha, brilha, estrelinha. Ela não cantava a letra, mas o ritmo era exatamente dessa canção. Na hora, ficamos paralisados, pois não havia ninguém em casa além de nós. Perguntei ao meu primo se realmente a mãe dele havia saído, e ele disse que sim. Eu ainda perguntei se ela poderia ter chegado em casa sem que percebêssemos, mas não. Ela não chegaria de fininho assim, sem falar nada. A saída do quarto dava para um corredor, e para continuar seguindo nele, a gente precisava sair do quarto e virar à direita. E o banheiro de onde vinha o som ficava no meio do corredor. E a saída para a sala era um pouco antes do banheiro, ou seja, para sairmos, tínhamos que passar perto da porta do banheiro. Ficamos apavorados. Não estávamos com coragem para sair e também não tínhamos coragem para ficar no quarto, e muito menos investigar o que tinha no banheiro. Decidimos então passar correndo do quarto para a sala, sem olhar muito. Saímos os 3 correndo em fileira, passando rápido para a sala, e o banheiro estava com a porta aberta e a luz apagada, mas não tinha ninguém lá dentro. Conforme corríamos, a música continuava. Saímos pela porta da sala e descemos rápido as escadas e fomos para a casa da minha avó. Chegamos lá pálidos e contamos para ela o que havia acontecido. Subimos novamente com a nossa avó e olhamos toda a casa. Não havia ninguém e não se escutava mais a música. Até hoje não sabemos quem ou o que estava cantando. Só identificamos ser uma voz feminina. Nunca mais escutamos nada, mas só de contar essa história, os meus olhos se enchem de lágrimas pelo medo que senti. Meu primo teve outro relato anos depois, um pouco mais aterrorizante,
Talvez numa próxima eu conto para vocês. Eu recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Bruna de Belo Horizonte, Minas Gerais. E Bruna, pelo amor de Deus, já conta essa história pra gente. A presença fria. O meu relato não é apenas um episódio, e sim a minha vida até agora. Tudo começou quando eu tinha 4 anos de idade. Eu tive um problema de saúde. Meu rim era dilatado. Eu me lembro que a dor era insuportável. Era como se tivesse uma faca rasgando o meu rim, de dentro para fora. Fiquei internado por 3 meses por conta de complicações após 2 cirurgias. Na terceira, deu tudo certo. Quando voltei para casa depois desses 3 meses, era como se tudo tivesse mudado. Sentia como se eu estivesse sempre à beira da morte. Era uma sensação gelada, como se todos os dias estivessem com 14 graus. Essa sensação me acompanha desde então. Com 5, 6 anos, eu comecei a ver muitos filmes de terror, principalmente à noite. Eu tinha net e o canal era bloqueado, mas eu acabei descobrindo a senha. E todas as noites via os filmes de terror que eram muito pesados, como Sexta-feira 13, Terror no Pântano, dentre outros. E hoje, reassistindo a todos, nem era tão assustadores assim, mas para uma criança daquela idade, era, e muito. Um dia eu fui assistir ao filme Evocando Espíritos, que foi o primeiro que vi envolvendo o sobrenatural. Juro que eu morri de medo e fiquei paranoico. E depois que vi esse filme, foi como se meu medo estivesse atraindo aquela sensação gelada de morte. Depois disso, foi ladeira abaixo. Sempre fui um garoto muito sozinho na minha adolescência, o que acabou me fazendo cair em uma depressão. Quando eu chegava em casa, a presença gelada estava lá comigo. Eu fechava a casa toda e ficava trancado no meu quarto. Eu sentia como se algo me puxasse para baixo. Até esse momento, eu só sentia essa presença. Uma observação rápida. Sempre moramos apenas minha mãe e eu. Desde criança, frequentei uma igreja evangélica. Minha mãe me levava, eu até virei guitarrista da igreja. Mas por motivos pessoais, atualmente estou afastado dessa doutrina. As minhas sensações pioraram muito durante a pandemia. Não foi uma época fácil para ninguém. Eu acabei ficando sozinho várias vezes em casa porque a minha mãe tinha que trabalhar, já que ela é autônoma. Eu ficava até de madrugada na sala assistindo as séries. E durante o dia, enquanto minha mãe estava fora, eu via vários e vários filmes de terror, um atrás do outro. Sempre amei esse tipo de filme e acabou ficando menos assustador, pois eu comecei a identificar quando o susto viria e tudo mais. Certa noite, enquanto estava vendo anime, algo falou no meu ouvido. Igor! Eu gelei na hora. Era a voz de uma mulher. Levantei, arrumei minha bagunça e fui para o quarto dormir. Pela manhã, a minha mãe foi trabalhar e eu fiquei sozinho. Senti uma presença e vi um vulto na sala, mas ignorei. Com o passar dos dias, comecei a ver animais dentro de casa com olhos vermelhos, como rato, louva-a-Deus, dentre outros. Quando eu ia pegá-los para colocar para fora de casa, eles simplesmente sumiam. Naquela época eu não entendi o que estava acontecendo. A minha igreja sempre foi daquelas que julgam as outras, e tudo era demônio ou algo pior. E esses foram alguns dos motivos que me fez sair da igreja. Nos meses seguintes, tive paralisia do sono, todos os dias. Eu não via nada porque eu não conseguia abrir os olhos, mas ouvia a TV e não conseguia mexer meus dedos, abrir a boca ou os olhos, e isso era todo dia. Depois de muitos esforços, eu consegui abrir os olhos e me mexer. E era todos os dias por volta das 4 horas da madrugada. Sempre voltava a dormir e quando acordava, estava com crise de ansiedade. Era algo surreal. Durante o dia, aquela presença sempre me acompanhava. E no decorrer do tempo, não era somente uma, e sim várias presenças. Meses depois, eu só via os vultos e um dia, enquanto eu estava lendo em meu quarto, escutei a mesma voz me chamando. Igor! Eu gelei, mas fingi que não tinha escutado e continuei lendo. Nunca mais essa voz me chamou, mas os sonhos só pioraram e as paralisias também. Sonhava que caminhava como uma garota e uma figura preta tentava me pegar. Eu tinha esse sonho desde os 7 anos de idade e vinha esse sonho a cada ano.
Me pergunto se essa voz que me chamava seria da garota do meu sonho, tentando me salvar da entidade. Por eu não ter respondido, acabei afastando-a e só ficando essa entidade atrás de mim, sei lá. Sempre saio na rua de moletom, pois sinto o maior frio do mundo, mesmo em dias de calor escaldante. Isso me acompanha sempre. Meses depois, eu estava nos ensaios do grupo de louvor, que fazia parte, e eu sentia essa presença comigo, quase me consumindo por inteiro. Era como se eu estivesse saindo de mim, ao ponto de perder os sentidos. Várias vezes eu não conseguia ficar quieto, tentando me manter no controle. Na oração que o grupo fazia, eu fechava os olhos e mesmo com os bancos vazios, eu via entidades pretas sentadas para assistir ao culto. E isso vinha muito em minha mente. Como eu disse, atualmente eu estou afastado da doutrina da igreja, então não frequento tanto quanto antes. Às vezes, chego da casa da minha namorada e está tudo escuro aqui no quintal, que dá entrada para a lavanderia de casa. E na escuridão, vejo vultos pelo reflexo do olho. Eu queria ter o dom para ver essas coisas e ajudar as pessoas que passam por isso, mas eu só sinto presenças. É como se mudasse meus sentimentos. Eu estou feliz e do nada, a felicidade vai embora e dá lugar a esse frio que sinto. É sempre esse ar frio. Eu me sinto como o Danny, do filme O Iluminado, com medo das entidades e perdido. Observação: eu não estou colocando a culpa em filmes, nem em igrejas e nem em religiões. Esse relato recebi no e-mail, foi enviado pelo Igor de São Paulo. E estes foram os relatos de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixe seu like, compartilhem e deixe seu comentário também. Eu decidi postar menos relatos, que aí eu consigo postar todos os dias. Então, se você achou que o relato é curtinho, você pode acessar a playlist aqui, História de Terror. Eu tenho centenas de relatos. Então, dá pra você rodar a playlist, fazer tudo que você tem que fazer em casa, lavar a louça, arrumar a casa, dirigir. Tá bom, pessoal? E logo, logo eu volto com mais relatos.